Meu Deus. Não, ele vai falar, que é isso aqui? Não, né? Tá bom? Põe aí o PowerPoint dele. O Adson, ele congrega aqui na Igreja do Nazareno, com o pastor Armando. Eu tive o prazer de estar na igreja quando você voltou para Jesus. Eu lembro daquele dia. Chorei que nem uma criança. Verdade. Mas eu aqui, ó. Não tem como não. Por Jesus a gente se joga. E o Adson é um profissional nessa área da saúde. Aliás, teve um tempo que eu pude treinar com ele. Ele pôde me orientar em muitos treinamentos, me ajudou bastante. É um grande profissional e vai falar alguma coisa aí para os irmãos. Vai lá, Adson, fica à vontade. Graça e paz, igreja. Tudo bem? É uma honra, viu? Estou aqui para poder falar do que eu faço, falar um pouco de saúde para vocês. Obrigado, pastor Marcos, pastor Robson. Cadê o Robson? Tá aqui, ó. Muito obrigado pelo convite. Eu começo essa palestra pela leitura em 1 Coríntios, tá bom? Vou ser breve, viu, pastor? Tá rapidinho aqui, viu? Vou dar um lugar a você. Que é 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por um preço. Portanto, glorificai a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais são de Deus. E começa com essa pergunta: será que estamos cuidando da ligação de Deus como deveríamos? É uma pergunta que cabe à nossa reflexão, até mesmo porque nós, como os homens, nós estamos sempre preocupados com os outros, pela nossa casa, nossa família, nosso trabalho, e acabamos não dando a devida importância para nós, né, devido a tantas responsabilidades que são atribuídas em nossas vidas. Meu nome é Alisson Iglesias, eu sou educador físico há 17 anos, sou ex-atleta também profissional de basquetebol. O esporte sempre esteve presente na minha vida. Foi através dele que eu consegui me formar como um educador físico, me desenvolver como cidadão bem. Foi ele que me moldou em vários âmbitos na minha vida. O esporte me resgatou de muitas coisas. Foi tanto o amor que eu tive que eu quis me especializar, quis fazer a faculdade de educação física. Também fiz uma especialização em si para entender mais sobre o corpo humano, mas isso pouco importa. O que importa é o que Deus fez na minha vida. Eu uso essa filosofia de vida como uma filosofia bíblica, que é corpo, mente e espírito, porque o nosso corpo é o nosso templo do espírito. E a nossa mente, ela está atribuída muito aos nossos sentimentos e os nossos pensamentos. É através da nossa mentalidade que nós vamos direcionar o nosso comportamento e os nossos pensamentos. Eu, como atleta, treinava 7 horas por dia, não me preocupava no espírito, com a minha conexão de vida com Deus, não me preocupava em desenvolver uma mentalidade segundo o que Deus queria, só me preocupava com o corpo. Talvez vocês aí estão desenvolvendo espiritualidade cada vez mais profunda com Deus, né? Para que tenham uma mente segundo o que Cristo quer, mas estão deixando de lado a parte física de vocês. Não estão dando a devida importância. Só para eu saber, quem fez exercício essa semana? Levanta a mão. Puxa, tá melhor que a Igreja do Nazareno, cara. Tinha essa quantidade de gente, só 2 pessoas levantaram a mão, fiquei com medo. Mas isso aqui ainda é a minoria, é reflexo da sociedade, porque na nossa sociedade, no Brasil em si, só 47% da população brasileira pratica o nível recomendado de atividade física. Ainda tem muita gente sem fazer exercício. Só para vocês entenderem, as nossas crianças e adolescentes, 86% não praticam o nível recomendado de exercício físico. Então cria-se em si um ambiente extremamente obesogênico. Alguém já ouviu falar sobre isso? Que não estimula a atividade física, que não mostra para a pessoa, para a criança em si, que olha, precisa comer melhor. A gente, quando vai comprar alguma coisa, café da manhã, estamos habituados a comer o nosso pãozinho, né, Marcos? Sim. Óbvio, tem que comprar no Marcos, sim, mas é o nosso pãozinho. Mas uma coisa muito importante para vocês é que vocês têm que ter um pouco de conhecimento também na parte alimentar. Se você vai comer só o pão com manteiga, coloca um ovozinho de dentro do pão, porque a proteína reduz em 30% o índice glicêmico, porque a farinha aumenta muito o índice glicêmico. Então, assim, são coisas que com um pouco mais de informação nós conseguimos melhorar cada vez mais a nossa saúde física. Então, o nosso corpo como templo do Espírito, a nossa mente como emoções e pensamento, e o nosso espírito como conexão de Deus.
para se conectar cada vez mais com Deus. Então nós jejuamos, oramos, buscamos cada vez mais para estreitar esse laço com Deus e acabamos deixando de lado essa preocupação com o corpo. Eu fiz uma anotação bem breve aqui, que para mudar o nosso estilo de vida, você precisa mudar seus hábitos. Se você quiser mudar seus hábitos, você precisa mudar o seu comportamento. Para mudar o seu comportamento, precisamos mudar os seus sentimentos e emoções. E para mudar seus sentimentos e emoções, precisamos mudar os nossos pensamentos. Todos nós pensamos em viver muito tempo, né? Mas de que forma queremos viver essa vida? Uma vida longeva, temos o exemplo aqui do irmão João Bosco, eu fiquei sabendo que tem 87 anos. O outro. 84 anos. Quantos anos você tem plantado no Evangelho, né, irmão João? 70 anos, né, como cristão. Fiz aqui, pedi para que ele fizesse uma série de agachamento ali na entrada da igreja e fez 15 repetições. Só para vocês entenderem, o cara tem 84 anos, a cada 40, 50, 60, 70, uma pessoa sedentária chega a perder 10% da sua mobilidade articular. Quem sabe os idosos ficam andando todo mais. Então, se a gente não se preocupar em fazer exercício, em elaborar um treino específico para que você possa construir uma vida longeva, funcional, com uma boa qualidade de vida, perigoso até ficar mais acometido com o passar dos anos. Essa questão dessa mobilidade física, né? O movimento sempre é vida, o movimento sempre esteve presente. Eu coloquei esse versículo bíblico porque o movimento sempre fez parte de tudo da criação de Deus. Tudo. Eu não vejo nenhum herói da fé sem se movimentar. Jesus mesmo caminhando o tempo, o pessoal correndo lá no deserto, se movimentando, querendo chegar em seu objetivo, mas o movimento sempre esteve presente. É necessário vocês se despertarem e começar a se preocupar com o que você der em relação ao movimento. Porque todos nós, na nossa primeira infância, segunda infância, adolescência, nós queremos o quê? Só brincar. Estando cansado, doente, com fome, a gente não queria voltar para casa, queria só ficar ali brincando mais um pouco, porque o brincar, o se exercitar é uma forma de desenvolver não só o corpo, mas também a mente. A nossa mentalidade vai se desenvolvendo conforme vamos se movimentando, porque existe algo chamado hipertrofia neural, né? Hipertrofia, para quem não sabe, é a capacidade que não só o cérebro tem de criar novas conexões, aumentar o neurônio. Também tem hipertrofia muscular. Então, você cuida da sua mente com exercício, também cuida do seu corpo. É um ilustrativo, porque como o pastor Marcos, ele falou que o nosso corpo, nós não damos devida atenção, gastamos com manutenção de carro. Isso é muito real. Semana passada eu levei meu carro, gastei 6 mil reais com o meu carro. Tipo, e com a saúde, às vezes eu falo, pô, fazer um examezinho ali que pega um pouco mais caro e tal. É assim, as imprevisibilidades da vida acontecem e pega a gente desprotegido. Tem que investir na saúde, porque através de vocês, que vocês têm uma família para cuidar, é sempre toda a família que vai ficar, se acaso vocês adoecer, vai sofrer um pouco mais. Porque nós, como os homens, como cabeça da casa, temos que dar a devida importância, o devido cuidado para a nossa saúde. A inatividade física, uma alimentação é a porta de entrada para várias doenças. O nosso corpo, a função dele é estocar. Sempre estocar. Por isso que as pessoas engordam. As pessoas não praticam o nível recomendado de exercício, comem, e o corpo vai estocando isso em forma de lipídio, que é a gordura, vai estocando cada vez mais. E o corpo fala muito sobre você. Eu costumo falar que quando eu encontro alguma pessoa, olho para a pessoa, não é um julgamento, mas a gente vê a condição física da pessoa. Porque a gente sabe que é uma pessoa que não tem uma conduta alimentar adequada, não tem uma vida regrada com exercício. Não é sobre vaidade, não é sobre tem que ter um corpo perfeito, não, é sobre saúde, qualidade. Nós não vemos na televisão comercial falando você tem que fazer exercício físico, você precisa treinar. Não vemos isso.
A gente vê as comunidades, as igrejas falando sobre isso, desenvolvendo projetos dentro da igreja. Algumas cidades se preocupam no desenvolvimento físico, comportamental das pessoas, mas a gente não vê a grande mídia falando sobre isso. Sedentarismo e doenças crônicas. Aqui tem alguns problemas que o sedentarismo acomete. A pessoa foi falado no vídeo anterior, mas hipertensão arterial alguém tem aqui? Hipertensão. O treino de força reduz drasticamente até a sua sístole e diástole, né? Que é vocês conhecem, estão sempre aferindo. Sístole e diástole, que é a capacidade que o corpo tem, o coração tem de contrair e relaxar. Então, quando você tem uma pressão arterial um pouco mais elevada, se vocês fizerem musculação, vocês não vão nem precisar se medicar. Tem que ter um acompanhamento direto com o médico. Então, a musculação vai te ajudar nisso. Acidente vascular cerebral também, infarto fulminante do miocárdio. Essa questão, eu lembro que há uns 7 anos atrás, o meu pé ficou meio que acometido a um problema cardiológico. Teve que fazer uma revascularização do miocárdio. Passou-se 3 anos, teve que colocar um stent no coração. E quando ele teve esse problema cardiológico, eu falei, pai, você seguiu uma vida toda aí sem se preocupar tanto com a sua saúde, vamos começar a caminhar. Ajudei ele em algumas situações a fazer a recuperação dele, e aí ele não continuou, não quis seguir pelo caminho do exercício, aí se acometeu de novo a nova patologia, e assim segue até hoje sem exercício físico. Estou quase amarrando ele e levando para a academia. Então, algumas questões como diabetes. Alguém já ouviu falar de algo chamado resistência à insulina? Resistência à insulina, ou seja, o que produz a insulina no nosso corpo é o nosso pâncreas. O pâncreas ele é responsável justamente para normalizar os níveis de glicose no nosso corpo. Ou seja, se vocês consumirem grandes quantidades de carboidrato, o seu pâncreas vai sinalizar para aumentar o nível de insulina para normalizar. Conforme vocês vão fazendo isso longas vezes aquele pratão de macarrão, comi macarrão no almoço, à tarde na janta. Isso, ao longo período, seu corpo vai construindo a chamada resistência à insulina. E aí, você com a inatividade física, você não consegue normalizar de uma forma natural. Seu corpo não vai ter essa resposta hormonal com eficiência para que o seu corpo faça todas as funções de forma funcional. A osteoporose é uma doença que acomete os ossos. O osso ele vai perdendo em si aquela capacidade de produzir o cálcio. Quando você faz exercício físico, você fortalece primeiro os seus ossos para depois a massa muscular vir, Marcos. Então existem algumas questões sobre isso. Então você treina o seu corpo, você aumenta o calibre do seu osso para depois vir a massa muscular. E a obesidade. Então eu coloquei algumas patologias justamente para que vocês possam entender o que acomete o sedentarismo. Alguém já ouviu falar sobre sarcopenia? É o declínio da massa muscular. Você vai perdendo a massa muscular ao longo dos anos e você vai perdendo fibras musculares que tem a capacidade de respostas rápidas. Um exemplo. A gente sempre pensa a curto prazo. A gente nunca pensa daqui a 30 anos, quando estiver com 70 anos. Sempre o agora. A gente acha que nunca vai passar por nenhum problema futuro em relação à nossa parte física. Então, assim, é necessário que vocês se conscientizem. Vamos lá. Ter perda de fibras musculares do tipo A, que são fibras de contração rápida. Ou seja, aquele movimento de deslocar rápido demais. É um tipo de fibra que você usa. Hoje, os maiores acidentes que acometem um nível de mortalidade de idoso é por queda, decorrente de queda. A pessoa cai, vai descer uma escada, se acidenta, quebra o osso da perna devido à sua falta de músculo na coxa. E essa pessoa acaba morrendo decorrente da cirurgia. Morreu, fez a cirurgia, não se recuperou. E aí eu tive uma aluna, 2 semanas atrás, perdeu a mãe dessa forma. Existe algo também declínio hormonal. A parte hormonal do nosso corpo ela é fundamental para que nós possamos ter vigor, energia, força física. Isso acomete a parte sexual. Tem pessoas aí que acabam
não conversa muito com o médico, não se abre, não conversa com a esposa, que às vezes pode estar tendo um declínio hormonal que está afetando até a vida sexual do casal. Resistência anabólica tem a capacidade do corpo absorver as proteínas que nós ingerimos. Então, assim, as pessoas, elas não entendem que aquele momento que ela está passando, elas não conseguem ter clareza da real situação fisiológica que ela está tendo. Inflamação crônica, ela é uma questão de obesidade, né? Quando você tem uma capacidade maior de gordura no corpo, ou seja, a região do abdômen da pessoa fica com um volume maior. Existe algo na educação física que é a relação cintura e quadril. A gente pega a circunferência da cintura do aluno, mede junto com a cintura do quadril e tira uma média. Homem até 0,90, mulher até 0,80. Essa relação cintura-quadril me indica o quê? O grau que aquela pessoa está para ter qualquer problema cardiológico, simplesmente com uma fita antropométrica, Pastor Marcos. O sedentarismo em si, a nutrição inadequada. Como que nós revertemos a sarcopenia? Com exercícios de musculação, exercícios de equilíbrio e flexibilidade, exercícios aeróbicos e nutrição adequada. Essa nossa correria do dia a dia, às vezes nós ficamos tempos sem se alimentar. Existe algo chamado ciclo circadiano no nosso corpo. A cada 3 horas devemos se alimentar. Quando você faz isso a cada 3 horas, você está entendendo o quê? Você não está dando uma grande sobrecarga no seu corpo de alimento. Quando você começa a comer de forma adequada, o seu corpo começa a entender que tal hora você vai ter aquele alimento com uma boa qualidade nutricional, fazendo que não dê picos de insulina. Eu coloquei aqui, 4 tipos de perfis de pessoas, que são pessoas hipercalóricas, pessoas de hábito noturno, beliscadores e pessoas que comem com compulsão alimentar. Essas pessoas hipercalóricas são pessoas que comem em grandes quantidades porque trabalham, muito tempo, tomam um café da manhã, vai almoçar 4 da tarde e à noite, lá para as 10 da noite vai comer alguma coisa. Então assim, quando você dá esse pico de insulina, você vai ficar, quando você come muitas comidas em grandes quantidades, você desenvolve essa questão da resistência à insulina. E outra coisa muito importante, né? Quando comemos assim, aquela sonolência depois do almoço, pastor, sabe? Justamente porque você não controla essa questão da quantidade também. Então, daquele sono, aquele momento pós-prandial. Hábitos noturnos. Quem aqui acorda de madrugada para comer alguma coisa? Tem alguém, não? Aquela pizza que sobra do... Ainda bem. Tem aquelas pessoas que comem uma bobeirinha a cada instante. Os beliscadores não fazem uma refeição durante o dia, uma refeição agradável, uma refeição ali de boa qualidade, come um salgadinho, come uma coxinha, né? Fica mais dessa forma. E as pessoas que comem por compulsão alimentar, essas pessoas que por compulsão alimentar é que querem descontar no alimento alguma questão emocional. As pessoas que fazem cirurgia bariátrica acabam desenvolvendo um vício em alguma outra coisa, ou pornografia, ou bebida, ou fumo. Isso aqui é os estudos que mostram, pastor Marcos. Então, essas pessoas que fazem cirurgia bariátrica, que tem essas questões de atender para um outro vício, tem que ficar muito atento com isso. Então, é uma questão emocional e todos precisam de ajuda. Primeiro, o primeiro ser aqui, o hipercalórico, é necessário que sempre uma nutri para direcionar uma boa alimentação. Distribuir de acordo com a sua necessidade biológica essa ingestão calórica. Sabe, olha, fulano, João, você precisa consumir 1,5 gramas a cada quilo por corporal. Você precisa dessa quantidade X de carboidratos. São esses carboidratos que você pode e são esses que você não pode. Você é diabético, fulano, olha, você precisa consumir carboidrato complexo, não carboidrato simples, como farinhas, porque isso vai aumentar o pico glicêmico. Não é difícil, aliás, não é caro comer sadio. A sociedade hoje, em si, estão habituados a comer só besteira,
Somos condicionados a comer besteira. Chega a época de Natal, é aquele comercial da Coca-Cola passando por um bom velhinho, não é verdade? É comendo porcaria o tempo inteiro. Batata doce, ovos, frangos. O valor, o custo é baixo. Comparado ao de carne. Você vai pagar R$ 60 num quilo de carne? Isso é um absurdo. Então, assim, uma outra questão muito, muito importante é o tipo de alimentos. Sobre a proteína. A proteína ela vai ajudar você a construir músculo. Ela vai ajudar você a ser mais inteligente. Países subnutridos, né, com crianças subnutridas, não têm a capacidade de desenvolver a parte cognitiva. Você pega o exemplo na África, a parte cognitiva fica bem acometida devido à falta de alimento de qualidade. Então é necessário, você quer que seu filho cresça inteligente, dê proteína para ele comer, não dê só carboidrato. A proteína é fundamental para a inteligência e para a massa muscular, para o corpo em si. Sobre carboidratos, eu coloquei alguns ali, né? Sobre o brócolis, tem ali uma batata doce, tem uma chicória, alguns grãos. Porque assim, na alimentação, na refeição de vocês, o carboidrato tem que ocupar 25% do prato de vocês. Distribuam dessa forma, 25% de carboidrato, 35% do outro, e aí você coloca a proteína para complemento. Uma proteína boa e barata. Quem gosta de fígado aqui? Fígado, todo mundo gosta de fígado. Só que fígado tem uma coisa que dá para comer todo dia, não é verdade? Então, 100 gramas de fígado tem 30 gramas de proteína. É uma carne barata que você vai pagar R$ 11 o quilo ou R$ 12, dependendo. O ovo também é rico em proteína, tem 8 gramas de proteína em cada ovo. É só se organizar. E caso alguém queira alguma dica depois sobre a parte alimentar, sobre treinamento, eu me coloco à disposição de vocês, tá bom? Uma outra questão super importante aqui. Passou bom. Eu gosto muito dessa passagem da Bíblia, que é essa imagem que retrata a imagem de Gideão, né, dos 300 homens contra um exército de 135 mil. Que determina muito sobre a trajetória dele, a identidade dele, né? E fica meio naquela de, meu Deus, tô aqui no trigo, e o anjo chega para ele e fala de Deus é contigo, e ele entra naquela crise de identidade. Pô, mas como assim Deus vai fazer tudo isso, né? Hoje falando com ele, Deus manda falar, ele ainda duvidando da sua capacidade. Todos nós temos essas responsabilidades de querer zelar, de cuidado, porque isso é responsabilidade do homem, a gente querer carregar tudo no nosso peito, no nosso braço, achar que é a nossa força que vai conduzir. Não, não é assim, função. Precisa de ajuda de Deus principalmente, né? Porque a gente precisa sempre do auxílio dele. Na história de Gideão, ali tem um texto, não sei se vocês estão enxergando, tudo posso naquele que me fortalece. Com fé e força espiritual podemos superar qualquer desafio ou obstáculo. E o que fez com que, um fator determinante nessa passagem, o que fez com que aqueles 300 homens vivessem um impossível perante a ótica humana, mas um impossível perante a ótica humana, mas o possível segundo a ótica divina, foi o comportamento dos 300 que sobraram, né? Na hora de tomar aquela água naquele lago. Porque num momento de dificuldade, num momento de crise, num momento de guerra, eles tomaram a água numa postura de guerreiros. A nossa verdadeira identidade é que somos guerreiros de Cristo. Todos nós somos guerreiros de Cristo. Vocês são filhos de Deus, leão. Todos vocês estão forjados. Eu anotei aqui, que o meu filho sabe isso de cor. Vocês todos são forjados no Evangelho de Cristo. Vocês estão adornados com cinturão da verdade, couraça da justiça, sandálias do Evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito. Vocês são guerreiros de Cristo. Vocês precisam lutar contra o cansaço, contra o estresse. Tem que lutar contra tudo isso e sempre mantendo uma postura de guerreiro. Guerreiro. Então entenda, a saúde de vocês é importante.
Muito importante, se coloque em primeiro lugar sempre, porque se você cair, a sua casa, Deus vai sustentar, mas as pessoas vão sentir falta de vocês na sua casa. É importante, cuidem da saúde de vocês, porque o exercício físico é uma intervenção não farmacológica, é uma intervenção que está aí, ó, à disposição. A igreja fornece o espaço, a igreja tem os projetos agregados para poder proporcionar um momento de alegria, um momento de comunhão, um momento de saúde, para que vocês possam gozar da plenitude física de vocês. E aproveitem essa oportunidade, porque é sempre por vocês, sempre. Vocês são leões, guerreiros de Deus. Vocês são filhos e servos de Deus. Assuma essa verdadeira identidade que vocês têm e pensem, eu preciso estar bem. Não é sobre corpo, não é sobre estética, não é sobre vaidade, não é nada disso. É sobre vocês, é sobre levar o evangelho. Se vocês viverem 5 minutos a mais na vida de vocês, 50 minutos, 5 anos, 5 meses, é esse período que vai fazer com que vocês alcancem mais almas. Deu uma média de 72,2 no vídeo, não foi, Marcos? A faixa etária de idade para homens, para mulher tem um pouco a mais, né? João está com 84. Passou da média. Por que passou da média? Qual é a história de vida dele? Qual foi o ambiente que ele veio? Ele veio de um ambiente que trabalhou como metalúrgico, pegando peso, se exercitando, trabalho braçal, corporal. Isso fez com que ele chegasse dessa funcionalidade toda aos 84 anos. Você não vai ver outro João assim, por aí assim, com tanta facilidade. Para mim, eu olhei para ele e falei, meu Deus, 84. Me surpreendeu como profissional, porque como profissional eu já atendi pessoas com 65 anos que não chegam a 1/10 da capacidade dele. Pessoas mais jovens que não têm a capacidade dele de absorção, falei, faz o agachamento, não precisa nem corrigi-lo. Um dos exercícios mais difíceis de iniciar na academia. Ele fez, só falei para ele, faça isso. Ele foi e fez. Então é sobre isso, gente. É como nós devemos chegar lá na frente. Como vocês querem chegar na frente? Com uma boa qualidade de vida? Porque hoje eu vejo pessoas de 25, 30, 40, 50, 80 aqui dentro. E a grande questão é que quem é mais novo não pensa no futuro. E quem está mais velho acha que já passou do tempo de fazer alguma coisa. E não é assim. Sempre há tempo para tudo. É só a gente gerenciar o tempo, organizar as coisas e começar a treinar, começar a se exercitar. Não sei se eu passei do tempo. Tá bom. Tô dentro? Tá dentro, tá certo. Tá ótimo. Mas olha, Marcos, eu me coloco aqui à disposição de vocês. Obrigado. Eu tenho um aplicativo onde eu coloco todos os treinos dos meus alunos, dos meus clientes. Quem quiser um treinamento feito por mim, eu pego o dado de você, pede o meu WhatsApp pro Marcos, coloca e-mail, telefone, manda para mim que eu organizo isso aí e monto um treino de acordo com a necessidade de vocês. Eu faço uma call com vocês, 5 minutinhos de conversa para entender o perfil de vocês, tanto comportamental, metabólico, para poder organizar e disponibilizar para você a minha consultoria. É o que eu posso contribuir com vocês aqui, tá bom?